E aí, pessoal do Bíblia para hoje, aprendendo a ler o Novo Testamento. Como eu falei no vídeo passado, a gente está entrando numa das partes que eu mais gosto, onde eu vou fazer uma introdução cristocêntrica em todo o Novo Testamento. A partir de agora, o meu objetivo aqui é pegar todos os princípios que a gente viu em todas as nossas aulas até aqui e colocar como o autor de cada livro, cada carta, revelou Cristo nas suas características distintas, mas como o Novo Testamento, a Nova Aliança, traz uma unidade única cristocêntrica. Todos os autores do Novo Testamento, na verdade, só queriam falar do Evangelho e de Jesus Cristo. É isso que eu quero trazer para vocês. Quais são as características que de antemão é bom você saber antes de se debruçar em uma obra. Na verdade, o que eu estou fazendo é economizando o seu tempo, mas que você, depois que assistir às minhas aulas, vai lá colocar em prática e também fazer a sua pesquisa. Vamos começar com o Evangelho de Mateus. Cristo, o cumprimento das Escrituras, exatamente isso. Se a gente tivesse que resumir o Evangelho de Mateus em uma palavra-chave, a palavra é cumprimento. Felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Fortemente judaico em sua origem e sua cultura, Mateus vai fazer essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para a igreja primitiva, foi o primeiro evangelho a surgir, porque era um dos mais completos. E sempre Mateus vai fazer esse paralelo do Antigo Testamento e mostrando que tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Se hoje a gente fica pensando, nossa, tudo tem que passar por Jesus para chegar até nós, a gente só pode ler o Antigo Testamento com o óculos de Jesus, do Messias, quem colocou isso, ou quem começou inaugurando isso, foi Mateus. Ele faz claramente esse filtro, ele traz tudo para Jesus e ele mostra, através do seu texto, que é fortemente judaico, que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Por isso que se diz que os profetas do Antigo Testamento, eles viveram no período do anúncio do Messias. E os apóstolos do Novo Testamento, eles viveram no período do cumprimento do Messias. Esse cumprimento que o evangelista Mateus traz em Jesus, ele se divide em 3 aspectos. Jesus é o cumprimento das profecias, Jesus é o cumprimento da lei e Jesus é o cumprimento da nação de Israel. Então são esses 3 elementos que Jesus vai cumprir do Antigo Testamento no Novo Testamento. São nesses 3 aspectos que o evangelista Mateus vai se fixar para mostrar para a sua comunidade local e para nós que Jesus é o cumprimento das profecias, da lei e do novo Israel. Vamos começar com a profecia. Vamos lembrar também que toda vez que um judeu do primeiro século falava de profecia, ele estava se referindo praticamente, tirando o Pentateuco de Moisés, a todo o resto do Antigo Testamento. Várias vezes se falava ali no primeiro século que era a lei e os profetas. Então era Moisés, o Pentateuco e os profetas. Tudo era colocado junto. Não só as profecias assim ditas, mas também os livros de poesias e até os livros de história, como 1ª e 2ª Reis. Uma das formas que a gente usa em hermenêutica para identificar qual é a intenção do autor é quantas vezes ele repete uma frase, ou uma palavra, ou um assunto. Isso deveria tocar um sino na tua cabeça e na minha, nas repetições que faz um autor. Isso quer dizer claramente que ele está querendo dizer algum recado para você e para mim. E Mateus vai repetir 11 vezes a frase favorita dele, isso aconteceu para... E essa é a primeira característica que mostra que Mateus está dizendo que Cristo é o cumprimento da profecia. Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A mesma frase Mateus repete em 12, 17, 21, 4, falando de profetas diferentes
em situações diferentes, Mateus repete 11 vezes isso. Isso aconteceu por causa que um profeta disse lá. Então, Mateus está colocando claramente que Jesus é o cumprimento das profecias que todo judeu conhecia do Antigo Testamento. Mateus mostra claramente aquela lição que a gente aprendeu na última aula, que o Antigo Testamento é o cenário do Novo e o Novo Testamento é o comentário do Antigo Testamento. É exatamente isso. Quase que não dá para ler Mateus de uma vez só, porque vira e mexe Mateus dá uma pausa e volta para o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias. A segunda característica que Jesus é o cumprimento da profecia é o que eu falo no meu estudo do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Aliás, está disponível de forma gratuita no Trilha-me. Mateus faz uma recapitulação da história de Israel nos 5 primeiros capítulos. O paralelo é tão claro, que eu acho que isso é uma das coisas mais unânimes entre os estudiosos e biblistas que se debruçaram no texto de Mateus. Eu separei 3 características que Mateus faz que são óbvias, tem outras, tá bom? Mas uma é, assim como Israel fora oprimido no Egito sobre um faraó perverso, também o pequeno Jesus tornou-se refugiado no Egito sobre o perverso Herodes. Também a gente vê que assim como Israel passara pelas águas do Mar Vermelho para ser provado no deserto por 40 anos, também Jesus passou pelas águas do batismo de João no Rio Jordão para ser provado no deserto da Judéia por 40 dias. E outra recapitulação óbvia é, assim como Moisés deu a Israel a lei no Monte Sinai, também Jesus deu aos seus seguidores a verdadeira interpretação e amplificação da lei no Monte das Beatitudes. Mateus leva tão a sério esse paralelo que ele vai mostrar que Jesus, na verdade, é um novo Moisés. Mateus vai estruturar toda a sua obra em 5 coletâneas, assim como os judeus tinham 5 livros, o Pentateuco, que eles achavam que era o core, o coração de toda a revelação. Agora Mateus vai mostrar que o evangelho dele é o coração de toda a revelação, que é o evangelho de Jesus. Essas 5 coletâneas são divididas com a frase, essas 5 coletâneas são divididas com a frase, quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Mateus repete isso para mostrar que uma coletânea se encerrou e uma nova está começando. Gordon Fee, em sua divisão, ele coloca esses 5 títulos: A Vida no Reino, As Instruções para os Ministros do Reino, As Palavras do Reino em Ação no Mundo, O Ensinamento sobre Relacionamento e Disciplina no Reino, A Escatologia ou a Consumação do Reino. Os estudiosos de Mateus, principalmente no último século, com método de pesquisa chamada crítica da redação, eles começaram a dar esse foco que eu falei para vocês. Olhar o que Mateus ia repetindo e repetindo, ou o que ele copiou de Marcos. Tudo isso trouxe à luz o que Mateus estava querendo fazer com esse paralelo de que Jesus é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. E uma última característica que Mateus mostra que Jesus Cristo é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento ocorre na inauguração do reino de Deus, ou, como diz Mateus, o reino dos céus. Muito se falou por que Mateus usa diferente dos outros evangelistas, ao invés de usar reino de Deus, várias vezes Mateus usa reino dos céus. Todos os evangelhos vão falar que Jesus inaugurou um reino novo, ou o reino prometido do Messias. A gente falou isso na última aula. Mas Mateus usa reino dos céus. A interpretação mais plausível é que toda essa carga judaica que Mateus tinha, ou que Mateus estava escrevendo para responder o cumprimento da lei do Antigo Testamento, era de tradição judaica não se falar o nome de Deus. E Mateus respeita isso e troca por reino dos céus em vez de falar reino de Deus, mesmo em outra língua que Mateus está escrevendo, que aí vai ter uma discussão boa, né? Se Mateus escreveu no aramaico, depois foi traduzido, ou se ele já escreveu para o grego. Mas como ele era um publicano, ele teve muito tempo para se aperfeiçoar no grego, porque ele lidou por muito tempo com gente de fala grega que eram seus chefes na época que ele era cobrador de impostos. Então essa discussão já caiu por terra, a grande maioria dos estudiosos entende
que Mateus escreveu no grego mesmo. Mas isso não elimina que na cabeça de Mateus ainda tem toda a tradição de uma religião que ele trouxe desde criança e que por isso provavelmente ele trocou o nome Reino de Deus para o Reino dos Céus simplesmente para não criar mais barreira ao público que ele está escrevendo o Evangelho. Mateus cita 50 vezes, é isso mesmo, 50 vezes Reino dos Céus, Reino de Deus. E ele vai citar isso em duas maneiras. O reino presente, como ele vai falar em Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Mas também Mateus vai falar como um reino vindouro, como ele falou no capítulo 25, versículo 31 e 32a. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus é o evangelho mais escatológico dos 4. E o que eu quero dizer com escatológico? É que para Mateus o reino de Deus já está estabelecido em Jesus Cristo. Já começou. Várias vezes Mateus vai usar a linguagem no passado ou no presente, mas às vezes ele usa no futuro. Então o reino de Deus já aconteceu e ainda não. Então tem partes que já aconteceu e a gente já pode entender que já estamos vivendo o reino de Deus, o reino futuro, mas também esse futuro ainda não chegou. Eu tinha um professor que ele fala que Mateus revela que o futuro invadiu o presente. Não é que o futuro está esperando o presente passar para ele chegar, mas que em Jesus o futuro entra na história, em Jesus, e invade o presente. É mais ou menos isso. Nós vivemos pela fé no futuro e já vivemos agora os benefícios do reino dos céus. Tem mais uma característica que mostra que Jesus é o cumprimento da profecia. Eu estava editando e vi que eu esqueci isso. Na verdade, essa é a primeira. Eu coloquei 3 já, mas tem mais uma aqui, a quarta, que é a genealogia. O evangelho de Mateus começa com a genealogia. E às vezes, eu não sei, quando eu era menor, eu já chegava lá e isso era uma barreira. Gente, para que tantos nomes? Mas uma genealogia, além de testemunhar e comprovar a veracidade da linhagem de Jesus, que ele não veio do nada, mas que ele é uma promessa, é uma espécie também de recapitulação do Antigo Testamento. Nada melhor do que começar a nova aliança fazendo essa recapitulação em nomes que foi até Abraão e que por isso, indo até Abraão, Mateus está dizendo, olha, Jesus não é qualquer um, Jesus é da descendência e o cumprimento da profecia que foi dada lá em Abraão, o pai da fé. Então, toda vez que você vai ler Abraão, que ele vai ser o pai de uma grande nação e através dele ele vai abençoar todas as nações, que essa promessa foi dada lá em Gênesis a Abraão, isso se cumpre em Jesus. Então, Mateus, quando ele puxa essa genealogia até Abraão, ele está mostrando que em Jesus se cumpre também. Uma outra coisa é que também na genealogia de Jesus, você vai ver que Mateus puxa até o rei Davi. Isso também mostra que ele é da linhagem do rei Davi e que ele é o rei legítimo ali, alguém que deveria estar no lugar de Herodes. Existia uma grande implicação com Herodes ali e toda a descendência que Herodes não tinha e Jesus tinha. Então o rei de Israel, o reino está sendo estabelecido ali em Jesus. A genealogia está ali para dar esses dois testemunhos. Tanto que Jesus é descendência e o cumprimento da profecia em Abraão, também como Jesus é o cumprimento da profecia em Davi. Mateus também coloca que Jesus é o cumprimento da lei. Essa é a segunda característica que Mateus vai desenvolver em toda a sua obra. Jesus parecia aos seus contemporâneos desrespeitoso em relação à lei. Ele quebra várias vezes o sábado, ele despreza as leis de purificação ritual e negligencia a lei do jejum 3 vezes na semana. E Mateus não esconde o tanto que isso vai gerar problema para Jesus e para os seus discípulos. E Mateus está mostrando que tanto a lei do sábado, que está nos 10 mandamentos, tanto as leis cerimoniais, que estão em vários textos de Levíticos, quanto a lei do jejum, que é 3 vezes na semana, que está nos livros explicativos dos rabinos, quanto a lei
do Antigo Testamento. Então são 3 esferas diferentes. Mateus está colocando que Jesus é o cumprimento de toda a lei do Antigo Testamento. Mateus 5, 17, 18 e 20 diz o seguinte: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ora, no primeiro século, para todos os judeus e todos os discípulos de Jesus que estão ouvindo esse Sermão do Monte, isso aí foi um escândalo, porque os judeus, e principalmente os fariseus, eram a referência maior que se tinha de santidade, de justiça, de retidão. E aí Jesus fala, ó, vocês têm que passar em muito. Jesus ele vai para um patamar que ele mostra que os fariseus estavam apenas na forma literal de se cumprir e superficial. Então ele vai usar como adultério, se você só olhar, você já adulterou. Não é igual ao Antigo Testamento que fala não adulterarás, não matarás. Ele fala que se você tiver ira contra alguém, você já matou também no seu coração. Então Jesus vai trazer para algo mais profundo no coração. A justiça e a lei do Senhor é cumprida em Jesus, no âmago e na essência, no espírito da lei, que é nos corações de seus discípulos. Uma outra coisa que mostra que Jesus é o cumprimento da lei é a forma que Mateus escreve, como a gente já viu. Quando ele compara o evangelho de Jesus e a vida de Jesus com o Pentateuco de Moisés, Mateus está comparando Jesus com Moisés. A figura mais importante do Antigo Testamento, que era Moisés, é comparada de forma clara em Jesus. E isso mostra que quando se fala de Moisés, se fala de lei. Várias vezes se fala a lei e os profetas, ou Moisés e os profetas. Então Moisés sempre representou a lei. Quando Mateus escreve o evangelho, a história de Jesus, em 5 coletâneas, ele está dizendo o seguinte: essa lei de Moisés, ela é cumprida e superada numa nova lei que é o ministério de Jesus e a vida de Jesus e a pessoa de Jesus. E por último, o evangelista Mateus vai mostrar que Jesus é o cumprimento de Israel. Muito se fala de forma errônea porque não leram Mateus. Então a gente quer puxar um novo Israel. As pessoas falam de Israel hoje em dia, mas Jesus é o novo Israel. Aliás, a igreja é o novo Israel. Isso é de forma clara e visível no evangelho de Mateus. A gente vai ver em Mateus que Jesus confronta Israel com um convite final ao arrependimento. Em Mateus a gente vê claramente Jesus dizendo aos apóstolos que foi enviado a Israel, 15:24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Também a gente vê em Mateus Jesus dizendo aos apóstolos que deveriam pregar apenas para Israel. Mateus 10:6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Talvez na sua leitura de Mateus você pode ficar confuso com isso. Por que Jesus está dizendo que ele veio só para Israel ou que os apóstolos deveriam pregar apenas para Israel? Claramente, Jesus, junto com o evangelista Mateus, eles estão dizendo para nós exatamente isso. Olha, Jesus é o cumprimento de Israel e ele está dando essa última chance, essa última chamada ao arrependimento para mostrar que Jesus é o Messias, mas esse Israel não aceita essa chamada e não aceita Jesus como Messias. Israel persistiu em sua rebelião. Por isso que a gente vai ver Jesus chorando sobre a cidade de Jerusalém e alertando sobre o julgamento que viria e que aconteceu na década de 70. Eu lhe asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais. Até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 36 a 39. Essa é uma das profecias mais fortes de Mateus, que fala sobre Jerusalém e que a gente sabe, olhando para trás na história, que na década de 70,
Jerusalém foi invadida pela legião dos romanos e foi destruída, e o templo também foi destruído. Esse episódio na história é previsto por Jesus quando ele chora sobre essa cidade prometida. Mesmo com esse lamento, Jesus já sabia que isso ia acontecer e que por isso Mateus está mostrando que tudo estava no controle de Deus, até mesmo esse juízo sobre Jerusalém, a Terra Santa, e que Jesus era o novo Israel. A gente vai ver no final de Mateus a grande comissão, onde Jesus abre os horizontes dos apóstolos para o mundo gentil. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Mateus 28, 19a. Todo o relato de Mateus mostra que Israel é indesculpável, que Jesus e Deus, o Altíssimo, deu várias chances e que eles eram protagonistas, até desprezar o Messias, o Filho de Deus. E o reino do céu se inaugura com uma capital, não mais Jerusalém. Agora o Cristo é o cerne, é o coração, é a árvore que está plantada no centro do novo reino, é a fonte de água viva. E por Jesus ser o único representante vivo e autêntico do Israel original, ele mesmo começa um novo Israel, chamando os 12 apóstolos no lugar das 12 tribos. Mateus 10:1 diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus também mostra que Jesus transferiu o reino de Deus de Israel para ele mesmo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Mateus 21, 23. Você percebe que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, está mostrando que Jesus está trazendo, por exemplo, os 12 apóstolos no lugar das 12 tribos, não apenas por uma numerologia ou algo numérico, mas que através dos ensinos dos apóstolos ou do testemunho dos apóstolos, da memória dos apóstolos, que é dele mesmo que ele também está falando, um novo Israel em Jesus e em cima dos ensinamentos dos apóstolos estava começando ali. Mateus é o único evangelista dos 4 que vai falar a palavra eclesia, igreja. Essa comunidade transcultural caracterizada pelos seus valores, os valores do reino. Mateus 16:18 diz o seguinte: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão prevalecê-la. É interessante que nesse texto, a tradição da Igreja Católica pegou que Jesus estava falando, você é Pedro, e Jesus faz um trocadilho no grego sobre esta pedra. Eu não sei como é que foi no aramaico, mas no grego dá um trocadilho ali, e Jesus provavelmente falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí a Igreja Católica entendeu que era sobre o Pedro, né? Mas a palavra lá no grego é diferente de Pedro e sobre esta pedra. Era um trocadilho que Jesus estava fazendo. E se você ler o texto todo, você vai ver que de forma clara Jesus está trazendo que sobre esta pedra, a pedra angular, qual pedra? Da afirmação de Pedro, não Pedro em si. Pedro iria negar Jesus ainda, mas é sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E qual é a pedra? Que Jesus era o Filho de Deus vivo. E tanto que Jesus vai falar depois que não foi carne que revelou para ele, mas foi o Espírito do Senhor. E por último, Mateus mostra que Israel seria interracial e internacional. Mateus 8:11 diz o seguinte: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Desde o começo do seu evangelho, Mateus vai dando essas dicas de que o novo Israel, a igreja, será interracial e internacional. Quando você lê os 3 magos vindo de uma região distante, não judeus, reconhecendo o Messias que ia salvar, dando esse presente e essa referência, você percebe que o reino de Deus é um reino muito maior do que o povo judeu estava entendendo. Eu tinha um professor de missões que falava que o Antigo Testamento tem essa força centrípeta, né? Que tudo puxa para Israel, mas que em Jesus, o novo Israel, a força é centrífuga, que tudo joga para fora. Então o evangelho de Jesus, quando você conhece, você é expelido como eclesia para os de fora, para fora desse campinho que a gente pensa que é religião.
Queridos, que você ao ler o Evangelho de Mateus enxergue que Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir, que o Antigo Testamento tem um valor maravilhoso que é revelar e apontar para o Messias, mas que Jesus é o cumprimento não só da lei, como das profecias e também do novo Israel. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.